Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, leremos a partir do verso 5. Enquanto você procura, o título dessa mensagem é Jesus, o sermão mais eficaz. Jesus, o sermão mais eficaz. Atos, capítulo 4. A partir do verso 5, irmãos amados, diz assim a palavra de Deus. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguiram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário, e mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos a estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles e não o podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, que todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Irmãos, que texto extraordinário. Viramos recentemente de 2024 a 25. Esse é o segundo domingo do ano. E eu tenho certeza que você, como eu, todos nós humanos, fazemos planos, não é verdade? Um novo ano se inicia, e eu quero crer que na sua vida espiritual você também almeja crescimento espiritual. Crescer na sua vida piedosa, na vida de oração, leitura das Escrituras. Todos nós fazemos esses planos. Mas sempre que eu olho a igreja de Atos, como viviam aqueles irmãos, eu sinto como eu estou devedor em muitas coisas. Eu olho para a vida de oração daqueles irmãos, a assiduidade. Quando você vai lendo o texto, a forma como eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, todos os dias, no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e pregar que Jesus era o Cristo. O texto vai dizer que dia a dia acrescentava-lhes
o Senhor aqueles que iam sendo salvos. Esta igreja tem início no capítulo 1, versos 7 e 8, quando Jesus dá a eles uma ordenança. Diz: olha, vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito, e vocês serão minhas testemunhas, tanto aqui em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. É como se Jesus dissesse hoje a nós aqui, irmãos: vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito, e vocês serão minhas testemunhas, aqui em Londrina, no Paraná, no Brasil e por todo o mundo. Se você virar a página de sua Bíblia, eles estão no cenáculo, em oração. Veio um som como de um vento impetuoso e tomou aquele lugar. Línguas repartidas como de fogo. Aquela promessa se cumpre, agora eles estão forjados, cheios da presença de Deus, para levar o Evangelho, para pregar o nome de Jesus. Pedro e João, líderes daquela igreja, estão indo à oração, à hora nona, 3 horas da tarde. Há um homem parado à porta do templo chamado Formosa. Um mendigo, cego, coxo, mendigo coxo de nascença. Diz o texto que este homem tinha mais de 40 anos de idade. Eu fico a imaginar, irmãos amados. Eu fiz uma cirurgia do joelho, pastor Emerson fez também. Quando você fratura, quando você tem alguma lesão nos membros inferiores, as pernas, eu fiquei 13 dias internado em face da Covid. Quando eu saí da UTI naquele dia, pastor Emerson, 2 enfermeiras precisaram me escorar, porque eu não tinha condição de andar. Minhas pernas estavam debilitadas, eu tinha perdido 13 quilos. Eu não tinha força. Boa receita para emagrecer. Misericórdia. Eu não tinha força nas minhas pernas. Eu não conseguia andar. Esse homem, há mais de 40, nunca andou. Nunca esteve em pé. Pedro e João estão chegando no templo. Aquele homem olha para eles. E ele vai ao encontro, eles vão ao encontro daquele homem. Como se Pedro fosse sacar uma nota de 200. É de 200 agora, maior, né? Pedro olha para eles e fita os olhos dele. E disse: olha para nós. Eu não tenho nada. Mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda! O texto diz que aquele homem, de um salto, se pôs em pé. Você consegue conceber uma coisa dessa? Alguém que nunca enxergava o mundo de baixo para cima, ele se põe de pé, seus joelhos, seus tornozelos, seus músculos, a panturrilha, os músculos da coxa, os tendões, aquele homem agora está em pé, e ele não só está de pé não. Ele entra pulando e saltando no templo, glorificando a Deus. Parecia gol do Flamengo. Irmãos, os escribas, os fariseus, os religiosos da lei ficaram impressionados. Aquilo como se tivesse acendido uma luz amarela. E aqueles homens tomados de inveja, olham para aquilo e prendem os discípulos. Já era final do dia, levaram eles presos ao cárcere, e no dia seguinte, levaram ao Sinédrio, lá no STF. Será que tinha algum careca lá? Misericórdia, irmãos. Eles chegaram lá, e ali eles foram inquiridos, como diz o texto, eles foram arguidos. Escuta aqui, em nome de quem
Ou com que poder vocês estão fazendo essas coisas? Ah, meu irmão, minha irmã, Pedro, cheio do Espírito, diga aqui, ó, autoridades, anciãos e povo de Israel, para que vocês ouçam bem, abram bem seus ouvidos, para que ouçam quem é que curou este homem. Jesus Cristo, a pedra rejeitada por vocês. Vocês o mataram, o crucificaram, mas Deus o ressuscitou ao terceiro dia. E não há salvação em nenhum outro, nem em cima no céu, nem embaixo da terra. Não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Este homem está curado por Jesus. Irmãos, que maravilha, que milagre fantástico. Eu quero, a partir desse texto, compartilhar com você como esse Deus Todo-Poderoso é a nossa mensagem. Ele é o Deus que pode todas as coisas. Ele pode fazer com que um coxo, aleijado desde seu nascimento, de um salto se coloque em pé e entre dentro do templo, mostrando aos judeus a lei, aqueles homens que estavam cegos na sua religiosidade, no seu ativismo. Nós veremos juntos aqui que Jesus é o sermão mais poderoso que existe. Não há outro nome que possa salvar como o dele. E a primeira lição que eu tiro desse texto e que eu quero compartilhar com você é o seguinte: Jesus cura. Ele é quem cura. Você quer ver uma coisa? Quantos aqui estiveram na semana de clamor desse ano? Seguramente 60%, 70% da igreja. Pastor Emerson, que maravilha. No primeiro dia aqui, ouvimos Pastor Léo falar da transformação da água em vinho. Quem fez esse milagre? Jesus. Os milagres, como ele atuava. Segundo dia, o reverendo Osni falou sobre a multiplicação dos pães e peixes. 2 pãezinhos, 2 peixinhos, 5 pãezinhos de cevada, uma multidão sentada, 5.000 pessoas alimentadas. O número foi mais de 10, 12 mil pessoas, e ainda se recolheram 12 cestos cheios. Só Deus pode fazer isso. Terceiro dia, milagre, Jesus andou sobre as águas. Talvez você está aqui na noite escura da sua alma, você está com medo, você está se sentindo só, abandonado, desesperado. As mazelas da vida tomaram seu coração. Mas na quarta vigília da noite, ele vem por sobre as águas. Não temas, meu filho, sou eu. E quando eles chegam em terra firme, a bonança toma conta do mar. E eles reconhecem: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é o nosso Deus. Esse é o Jesus que cura. Você viu o testemunho aqui? No sábado à noite, o pastor Vanderly falou da cura do cego de Betesda. Pastor Emerson, me emocionei na galeria. Perdão, Betsaida. Betesda é o tanque. Desculpa. Eu estava lá na galeria. Eu parecia, rapaz, eu ficava com o óleo aqui, unge um aqui, unge aqui, e outro aqui, e unge aqui, e unge. Eu suava, eu transpirava. Nisso veio uma mãe, com uma foto nas mãos. Pastor, eu quero que o senhor ore pelo meu filho. Irmãos, quando pais oram por filhos, a igreja mobilizada, como fora nesse testemunho lindo, a Lara e a Lívia, eu recebi no meu WhatsApp, acho que foi o irmão Wesley que me mandou,
eu orei por essas crianças. E ela fala ali, ela cita o pastor Léo, entrou na UCI. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus nos usa sim. Mas quem curou essas crianças foi Jesus. Deus usou a vida do pastor Léo para ir lá. E aquelas meninas receberam vida. Porque Ele é o Deus que cura. Ele pode todas as coisas. Irmãos, eu saí daqui naquele dia com meu coração cheio. Eu parei com a minha esposa ali no Aurora para tomar um lanche. Eu gosto de lanche. Lanche é benção. Irmãos amados, e eu sentado ali. O Cláudio está aqui? A irmã Jussara está aqui? Não estão. A irmã Jussara estava do meu lado, esperando. Ela falou, pastor, deixa eu te dizer algo. Na semana do clamor do ano passado, eu tinha uma fibromialgia na mão. Não conseguia movimentar a mão. E eu fui, pastor, com fé no coração. E eu recebi aquela unção. Olha só, pastor. Eu não senti mais dor. Eu estou curada. Naquele mesmo dia que o pastor Vanderly falou sobre cura, eu encontrei ali no fundo, não sei se está aqui, o Eleovan e a Sandra. O Ban e a Sandra. Não estão aqui, eles estavam ali no fundo. O seu Dalce, pai da Sandra, sogro do Ban, internado no hospital da Zona Sul, com uma doença que se chama DPOC. É uma doença pulmonar crônica. E os médicos não conseguiam identificar porque é que aquele homem não conseguia respirar. Colocava o respirador, a saturação subia. Tirava o respirador, ele não conseguia respirar. Pastor, o senhor pode ir lá? Disse, posso. Levei o meu olhinho, a oração da fé, né? Salvará o doente. Entrei naquele quarto, seu Dalcio, ele estava dormindo, chacoalhei ele. Levantou, acordou, seu Dalcio, eu vim orar para o senhor ali. Ô glória. Falei, esse irmão está com fé, vai ser curado. Em nome de Jesus vai ser curado. Ungiu o irmão, oramos junto, conversamos. No outro dia, cheguei aqui na igreja, encontrei o Ban e a Sandra. Como está seu pai, Sandra? Pastor, já está em casa, recebeu alta. É Ele que cura. Ele é Deus, meu irmão. Ele pode tudo. Cheguei no culto agora, eu conversei com a irmã Mara, está aqui a irmã Mara Maricato. O Carlos, marido dela, teve uma cirurgia na coluna. Cirurgia na coluna, você sabe. Não é qualquer cirurgia, não. Um centímetro para lá, um centímetro para cá, você pode deixar a pessoa sem andar, paraplégica, tetraplégica. Oramos, né, Mara, aquele dia, oramos pelo Carlos. Hoje a Mara chegou aqui, abracei a Mara, mas como você está na paz? Passou bem, passou bem. Como que está o Carlos? Já está andando, pastor, levantou hoje, está andando sozinho. Irmãos, é o poder da oração. Deus é um Deus que cura. Jesus pode curar. Irmãos, são tantos fatos que são citados aqui a forma impressionante. Como Jesus curou tantas pessoas, fez tantos milagres. E o combustível do milagre, meu irmão, é a fé. Que coisa maravilhosa. Na terça passada aqui, pastor Emerson leu aqui o testemunho da irmã que se sentia debilitada, não se sentia encorajada para vir na semana de clamor. Foi lido aqui o testemunho onde ela disse que ao conectar o culto e ouvir a ministração da palavra, aquilo encheu o coração dela. Tirou todo o medo, a angústia, a ansiedade. A irmã veio no culto, se sente encorajada, forte. Deus cura também doenças na sua mente, nas emoções. Você que sofre com depressão, medo, sente-se solitário, abatido, desanimado. Deus cura depressão. Ele te levanta, meu irmão, minha irmã. Esse Jesus, Ele pode todas as coisas, Ele não mudou.
O mesmo Jesus que fez esse coxo entrar pulando no templo aquele dia, Ele está aqui hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Ele pode todas as coisas. E a cura, irmãos amados, ela sempre vem acompanhada de duas coisas relevantes para um cristão, preponderantes na nossa vida. E a primeira delas é o seguinte: libertação. Jesus liberta. Ele é o Deus que põe os cativos em liberdade. Eu me lembro que Jesus, quando chega na sinagoga de Nazaré, Jesus cresceu em Nazaré, conhecia aquelas vielas, passou a sua juventude, adolescência. Fica imaginando Jesus andando de carrinho de rolemã, jogando bolinha de gude, andando por aquelas ruas. Ele conhecia tudo aquilo ali como a palma da mão. Jesus chega um dia na sinagoga de Nazaré e ele pede o rolo do profeta Isaías. É dado a Jesus o rolo e ele abre no capítulo 61 e ele lê: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas, proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. E ele diz ao final: hoje se cumpriu a escritura aqui neste lugar. Eles olham para Jesus e dizem: mas não é este o filho do carpinteiro? Sua mãe não é a Maria, e as suas irmãs e seus irmãos não estão em nosso meio? Vejam o que eles dizem ali, quando Pedro está asseverando que Jesus, ele faz questão de dizer: ó, a pedra rejeitada por vocês, crucificado. Jesus foi rejeitado em Nazaré. Irmãos amados, talvez você já ouviu muitos sermões, mas hoje você já ouviu que Deus cura, que Ele liberta, e você precisa de libertação na sua vida. Não se engane em dizer: ó, o povo crente, ele sim é um povo que não pode nada, eu sou livre. Meu irmão, você é um escravo, pobre, cego e nu, desprovido da graça de Deus. Ele pode pôr você em liberdade. Aquilo que te acorrenta, aquilo que parou a sua vida. Irmãos, são tantas narrativas que existem na Bíblia. Neste mesmo livro de Atos, no capítulo 12, o apóstolo Pedro está preso. Tiago já havia sido morto a fio de espada. Pedro está aguardando para ser executado. Mas a igreja está orando. E Deus envia um anjo naquela cadeia. Você já viu uma coisa dessa? E o anjo toma Pedro pelas mãos e vai saindo da cadeia. As portas vão se abrindo. E Pedro vai saindo da cadeia, sem que absolutamente ninguém visse. Ele é um Deus que liberta. O evangelho precisava ser propagado, precisava ser ainda levado. Pedro seria um instrumento e Deus contava com ele para aquele projeto. Pedro, naquele dia, de forma espetacular, ele foi liberto. Irmãos, não se engane, Ele tem todo o poder. Ele cura, Ele liberta os encarcerados, aqueles que estão presos nas mazelas, nos pecados da vida. Ele pode tirar você da mentira, Ele pode tirar você do roubo, da enganação, do adultério, da impureza. Só Ele liberta para a vida. Irmãos, não se engane, não busque liberdade fora dele. Nós cantamos aqui a segunda canção, pastor Pedro nos ministrou, né, que agora nós somos livres, Ele nos libertou.
Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nele nós temos liberdade. E como diz o texto, esse mesmo apóstolo João que estava com Pedro, capítulo 8, verso 32. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele é nossa liberdade, meu irmão. É Ele que tira-nos do fundo do poço, aquilo que paralisou a sua vida, que deixou você triste, abatido, desanimado. Ele pode te libertar nessa noite. Ele é um Deus que pode todas as coisas. E eu queria, irmãos, falar do mais importante ponto deste sermão. Além dele curar, além dele libertar, ele salva. Só Jesus pode salvar. Pedro brada dentro do sinédrio, e suas palavras são como uma lança afiada. Irmãos amados, onde ela bate, fere. Ou ela vai trazer fé e salvação, ou justiça e condenação. Nós passamos, sim, irmãos, por caminhos difíceis, apertados, mares revoltos, como escreveu, o John Bunyan em seu livro O Peregrino. Nós somos peregrinos nesse mundo, meu irmão. A nossa pátria está nos céus. É muito difícil dizer a verdade para as pessoas, você não concorda? Dizer a verdade é difícil. Esses dias, cheguei em casa, na nossa correria, marido trabalha, esposa trabalha, você sabe que é isso, não é fácil. As tarefas, viu, meu irmão, minha irmã, você tem que compartilhar aí, meu irmão, você tem que ajudar em casa. Passar um aspirador, um paninho, lavar o banheiro. Cutuca aí, minha irmã, você que está do lado do seu marido, fala para ele dar uma força. Então eu cheguei em casa, fui lavar uma louça ali, lavei uma louça, deixei tudo bonitinho, Peguei até aquele negocinho, raspei toda a água, deixei bem bonitinho, limpinho. Achei tudo certo. Minha esposa chegou com aqueles olhos de lince. E ela mira onde você deixou um defeito. Ela disse: você limpou a pia com um pano de prato? O pastor Vanderli, o pano estava todo amarelo, estava branquinho, deixei todo amarelo. Não é que a pia estava suja, não, irmãos, é que a gente tinha feito algo lá e eu quis limpar até o fogão. Aí eu passei o pano no fogão, sujei tudo. Ela não viu a louça que eu tinha lavado, mas o pano sujo ela viu. Ela viu. Me pegou aquele dia. Mas veja, você não pode limpar a pia com o pano do prato. Eu falei, poxa, mas eu lavei toda a louça, nem para falar obrigado por lavar a louça. Eu não quis ouvir, isso é ruim. Veja, ninguém gosta de ouvir verdades. É muito difícil ouvi-las. Não vou romantizar. É difícil servir a Deus, irmãos. Não é fácil. Tem um pessoal aí que, você é o ponto fraco de Deus. Deus não tem ponto fraco. Esse evangelho algodão doce, Esse evangelho Nutella é complicado. Jesus disse o seguinte: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Não é fácil servir a Deus. É difícil. Então, irmãos, eu peguei uma frase. Ô Lucas, se você puder mudar o slide aí para mim, já está no Jesus Cura. Isso. Pode deixar essa frase aí, meu amado. É essa mesmo também. A verdade deve ser dita em amor, mas o amor nunca deve impedir a verdade de ser dita. Dizer a verdade fere as pessoas. Eu prefiro ferir você com uma verdade que ficar afagando você com uma mentira. Irmãos, na igreja primitiva, quando as pessoas ouviam a verdade, elas mudavam de vida. Em algumas igrejas, aí quando a pessoa ouve a verdade, ela muda de igreja. Não quer ouvir. É difícil.
Quando você aperta o calo da pessoa, é difícil. A pessoa não quer. Não, você não sabe. Você não conhece. Então, irmãos, aqui na nossa igreja, há muitas coisas que são feitas. Estão aqui os pastores. Na igreja central, e eu queria que você glorificasse a Deus, porque dizer a verdade é muito importante em qualquer situação. Nós arrecadamos em 2024 uma média de 13 toneladas por mês de comida. Você pode glorificar Jesus por isso? São quase 160 toneladas no ano. Pode ser até que exista, pastor Hermes, alguma instituição, alguém no Brasil que arrecade um montante desse. Eu não conheço. Pode ser que exista. Esse Deus que salva, Ele muda a vida das pessoas. Ele muda, Ele transforma as pessoas. E na semana do Natal, quando vocês contribuíram para que fosse arrecadada aquelas cestas natalinas, na terça-feira de plantão veio uma mulher aqui. E ela não é da igreja, ela ficou sabendo que a igreja tem cestas. E a Raquel falou: pastor, o senhor pode atender essa senhora? Ela veio aqui, disse que o Uber falou para ela, não sei o quê. Falei: eu posso atendê-la. Aquela mulher entrou na sala, sentou na cadeira. Ela disse: pastor, eu tenho 4 filhos. E meu marido me abandonou. Eu faço diária e hoje eu trabalhei aqui na frente, nessa churrascaria aqui. Eu precisava de uma cesta, para eu e meus filhos passar um Natal um pouco mais digno. Você no meu lugar faria o quê? Daria cesta? Foi o que eu fiz. Mas eu disse a ela: minha irmã, deixa eu te dizer algo. Essa cesta aqui vai durar para você lá na sua casa uma semana, vai. 4 filhos. Os moleques têm um alien na barriga, né? Molecada hoje são benção. Falei: olha, se você vai comer dessa cesta aqui uma semana, você vai tornar a ter fome. Como você vai fazer? Aonde você vai? Para que você vai pedir? Deixa eu te dizer uma coisa. A senhora já confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Confessar Jesus? Por quê? Falei: minha irmã, Ele é o pão vivo que desceu do céu. Se a senhora se alimentar dele, a senhora nunca mais vai ter fome. Ele pode transformar a sua vida, mudar a sua história. Ali eu fui pregando o evangelho para aquela mulher, falando verdades para aquela mulher. De repente, irmãos amados, ela colocou as 2 mãozinhas aqui assim: pastor Wilson, pastor, eu quero que o senhor ore por mim. Eu levantei ali da mesa, coloquei as mãos sobre ela, eu fiz uma oração e ela foi repetindo a oração. E aquela irmã recebeu Jesus como Senhor e Salvador da vida dela. Pode glorificar Jesus. Ele salva. Romanos 10, 9 e 10. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca que se confessa a respeito da salvação. Aquela mulher saiu daqui não somente abastada com comida, mas com a vida eterna. Eu creio, meu irmão. Louvado seja Deus, porque Ele salva. Essa é a mensagem. A verdade que consta, meu irmão, nesse poderoso sermão de Pedro, é que dentro do sinédrio, lá no coração da religião, do judaísmo, Pedro está dizendo aos religiosos da sua época, uma verdade que ecoa hoje aqui para nós, meu irmão.
Vamos falar o português claro aqui. Jesus é a salvação, meu irmão. Sem Ele é a condenação. Escute bem. Abra seus ouvidos. Porque quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele é a salvação. Fora dele é a condenação. Jesus é a vida eterna, meu irmão. Fora dele é a morte eterna. Lembra-se do rico e Lázaro? Aquele mendigo jazia na mesa daquele homem, comendo os restos que caíam de sua mesa. Conta Jesus nesta parábola que morreram ambos. E Lázaro abre os olhos, consolado e confortado no seio de Abraão, no paraíso. O texto diz: mas o rico no inferno. Não é porque ele era rico, não. É porque ele não conhecia o Jesus que salva. Pedro bradou dentro do sinédrio: não há salvação em nenhum outro. Meu irmão, escute bem. Não há salvação em nenhum outro. Nem em cima do céu, nem embaixo. Só Ele salva. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele é o único caminho, irmãos. O resto é beco sem saída, é viela. Você não vai encontrar o caminho, a solução. Por fim, irmãos, com Jesus é o céu. Sem Ele é o inferno. Essa mensagem cortou o coração de muitos naquele dia. Jesus costumava dar duros discursos. Em João, no capítulo 6, muitos seguiam Jesus pelo pão que Ele dava. E ali Ele deu um duro discurso naquele dia. Falou umas verdades. E o texto diz que à vista do que Ele havia dito a eles, muitas pessoas abandonaram Jesus. E Jesus olha para os discípulos, veja, seguidor não é discípulo. Os seguidores abandonaram. Jesus olha para os discípulos como que ele diz: vocês querem ir também? Pedro toma a frente e olha para Jesus e diz: para onde nós iremos? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Eu quero caminhar para o final, irmãos, deixando aqui algumas perguntas para você. Por onde você tem andado? Você tem andado pelo caminho ou tem pego umas vielas na vida? Você gosta de cortar o caminho para chegar antes? Por onde você anda? Você tem colocado os seus pés em quais lugares? Em quais palavras você deposita a sua confiança? Será que são na instabilidade das riquezas, do dinheiro, do poder? Muitos prometem tantas coisas, irmãos amados, e não cumprem. Onde você busca refrigério, irmão? Quando a sua alma temerosa queima em ansiedade, medo, angústia e aflição. Onde você vai buscar conselho? Quais palavras vêm à sua mente quando tudo parece perder o sentido? Quando uma mãe dá à luz e o médico diz a ela: ó, só um milagre. Aonde você busca esperança? Com que palavras você conforta pais e mães que enterram seus filhos de forma precoce?
No prelúdio da vida, muitos jovens têm perdido a sua vida. No tráfico, nas drogas, no sexo ilícito, na imoralidade. O que você tem feito quando não há mais o que fazer? Queria deixar essas perguntas no seu coração. Eu queria que você tivesse uma convicção dentro de você. Essa igreja de Atos foi uma igreja pujante, relevante, uma igreja cheia de vida. E esses homens deixaram um legado de qual é o maior de todos os sermões. Qual é a maior mensagem que deve ser propagada pela igreja? É o Deus que salva, que cura e que liberta. Jesus Cristo de Nazaré. Ele nunca te deixa, meu irmão. Sabe quando você molha a fronha do seu travesseiro, em desespero, chorando, angustiado, Ele chora com você. Eu me lembro das palavras aqui do pastor Hermes. Enquanto Jesus caminhava para a gruta onde Lázaro havia sido enterrado, punhos cerrados, como quem dissesse: não foi isso que eu planejei para eles. A morte é o último inimigo que ele venceu na cruz do Calvário. Ele nos justificou, nos remiu, nos fez triunfar nele, porque nele nós somos mais que vencedores.